Gente, bom dia, obrigada pelo convite, é uma honra sempre estar aqui fazendo parte do Departamento de Nutrição. Eu tenho uma história de muitos anos e ontem, inclusive, com as palavras do Denis, eu fiquei pensando, falei, nossa, 30 anos, né, que a gente está aqui trazendo essas informações com relação à nutrição, cardiologia, e eu fiquei muito assim, gratidão mesmo de saber que foi o Departamento de Nutrição, o Congresso, foi um norteador da carreira dele, né? E ele hoje ser um grande pesquisador, uma referência, né, na área de nutrição e pesquisa, e sabendo que o departamento colaborou com essa decisão, né? Então, é muito bom, é muito gratificante. Eu quero cumprimentar o departamento, a gestão desse biênio. A Valéria não está aqui, mas Ju e Lu, parabéns, vocês estão assim, conduzindo já há um tempo o departamento de uma forma tão assim, profissional, com ética, com inovação. E é tão bom a gente ver isso, né? A gente vê que eu plantei a semente, mas que os que estão vindo aí depois estão cuidando bem desse vaso, né? Então, parabéns a todos vocês que estão aí nessa frente do departamento. E aí, quando a Valéria me convidou para falar sobre restrição hidrossalina na insuficiência cardíaca, eu fiquei pensando, meu Deus, é um tema bem polêmico, né? Principalmente quem trabalha aí na área clínica. E se a gente for lembrar, quais são os 2 primeiros itens da prescrição médica de um paciente com insuficiência cardíaca? É a dieta e a restrição hídrica, né? E hoje a gente vê que isso causa bastante polêmica, não só da parte dos profissionais, mas também com relação à parte clínica do paciente. Então, se eu restringo muito sódio, eu baixo a ingesta. Se eu coloco mais líquido, ele faz congestão. E aí fica aquela briga, médico, nutricionista e paciente, né? Então, vamos ver aqui o que a gente consegue aí tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, esse aqui vai ser o meu roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição, classificação, epidemiologia da insuficiência cardíaca, o diagnóstico, o tratamento farmacológico, não farmacológico, e aí a gente fala um pouquinho aqui da restrição salina e também da suplementação, que eu acho que hoje a gente precisa também ter esse olhar um pouquinho mais cuidadoso, mas que nos auxilia muito na questão do tratamento. Então, vamos lá. Para a gente definir, a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome complexa e o coração ele é incapaz de bombear o sangue de uma forma a atender às necessidades metabólicas. E é causada por alterações não só estruturais, mas também funcionais, que resultam na redução do débito cardíaco ou nas elevadas pressões de enchimento no repouso ou no esforço. Então, esses são pacientes que eles sofrem muito, e à medida que essa insuficiência vai avançando, a qualidade de vida deles também vai diminuindo. E aqui eu trago dados que a idade média dos pacientes com insuficiência cardíaca é em torno de 64, 65 anos. A maioria é do sexo masculino quando comparado com o feminino. E 70% vem como doença de base a hipertensão arterial. Então, a gente precisa ficar de olho nesses pacientes com hipertensão arterial, porque ela tende a ser uma desencadeadora aí da insuficiência cardíaca. Então, 20,4% são de origem hipertensiva, 12% valvar e 10% chagásica. E as causas principais da descompensação desses indivíduos, desses pacientes, quase 30% é não adesão ao tratamento e 22% por infecção. Então, a gente tem que estar aqui de olho nesse item, que é a não adesão ao tratamento medicamentoso e muitas vezes também ao nutricional, né?
E, de acordo com a classificação, eu posso ter a insuficiência cardíaca por um comprometimento da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a gravidade dos sintomas, que eu tenho a classificação funcional da New York Heart Association, que eu vou comentar, tempo e gravidade da doença e características clínicas e hemodinâmicas. Aqui eu tenho a classificação da New York Heart Association. Então, quando o indivíduo é classificado no grau 1, ele tem uma ausência de sintomas. Então, ele é um indivíduo que está bem, estável, mas ele tem já uma doença instalada. A classe 2, eu tenho sintomas mais leves. Então, ele já tem uma certa limitação em algumas atividades físicas habituais. O 3, eu já tenho um comprometimento maior, então ele já tem os sintomas mais moderados, então já aparece um pouco de desconforto, de dispneia em pequenos esforços. E o 4 já são mais graves os sintomas, a qualidade de vida já é bem mais comprometida e ele já não consegue praticamente ficar desenvolvendo as suas atividades e até desconfortos mesmo na posição deitada. O diagnóstico, então, esses são os sintomas típicos: falta de ar e dispneia, a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, fadiga e cansaço e intolerância ao exercício. E os menos típicos seria a tosse noturna, o ganho de peso, a dor abdominal, a perda de apetite e perda de peso. Então, isso aqui é muito frequente. Ou pela interação medicamentosa, que altera a palatabilidade, ou até mesmo pela restrição de sódio, que a gente vai discutir mais para frente. E aí, então, começam a surgir aqueles comprometimentos de sarcopenia, perda de massa muscular, enfim, uma série de complicações. E a noctúria e a oligúria, que são aquelas alterações, eles têm uma vontade de urinar mais à noite, ou a oligúria, que seria a deficiência, ou seja, urina pouco. Então, um comprometimento renal aí associado. E aí eu também posso ter os exames complementares, um eco, os biomarcadores. Então, vocês vão ver muito que esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm BNP, o pró-BNP, né, que são exames laboratoriais, o raio-x de tórax, o eco transesofágico, o teste ergométrico, a angiotomo e até a ressonância, para complementar o diagnóstico. O tratamento farmacológico ele é basicamente feito com inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores de receptores da angiotensina, que são as IECAs e os BRAs, que a gente conhece bastante. Os beta-bloqueadores, os antagonistas receptores de mineralocorticoides, os inibidores de neprilisina e de angiotensina, e alguns outros aqui, mas eu chamo a atenção para diuréticos de alça e tiazídicos, que eles vão estar aí muito associados com a restrição hídrica e com a restrição de sódio. Então, o tratamento farmacológico. E que é muito importante o tratamento farmacológico associado ao não farmacológico, porque eu vou ter benefícios na evolução da doença, eu vou ter uma melhora da atuação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e toda a qualidade de vida, mas muitas vezes esses pacientes não aderem ao tratamento, como eu comentei lá no slide, cerca de 30% deles. O não farmacológico seriam os objetivos da terapia nutricional. Então, a primeira coisa é manter o peso desses pacientes. Eu não posso nem que eles elevem o peso, porque aí eu vou comprometer mais ainda a função cardíaca, mas também não posso desnutrir esses pacientes, porque eu vou trazer aí para um déficit e por uma perda de massa muscular, por uma sarcopenia, que vai ser muito pior aí para a condução do tratamento. Eu preciso ter atenção, porque esses pacientes eles vêm, como eu disse, com patologias associadas. Uma aterosclerose, um diabetes, uma hipertensão arterial, que é praticamente a base da insuficiência cardíaca, né? Eu preciso também corrigir a obesidade em caso de pacientes obesos, porque quanto mais peso, mais ele exige o trabalho do coração. Eu preciso de mais bombeamento e isso compromete. Ele já tem um comprometimento pela doença instalada e associado à obesidade, a qualidade de vida dele vai estar bem mais prejudicada. Como eu falei, falar
desnutrição e da caquexia, que podem aí, e a sarcopenia está instalada, e as condições relacionadas com a progressão da insuficiência cardíaca. A primeira coisa que eu vou é estimar as necessidades e a ingestão alimentar habitual para verificar a existência de desvios quanto à adequação de nutrientes. Então, cada paciente ele deve ser visto individualmente, tanto na ingestão calórica como na restrição hídrica e na restrição de sódio. Cada um é um. Então, eu não posso ter uma conduta padronizada, e sim individualizada. Realizar a avaliação antropométrica, incluindo a determinação do percentual de massa gorda e massa magra. Então, esses pacientes são mais difíceis para a gente poder fazer uma avaliação. Às vezes, eles têm edemas que, se você for fazer pregas e dobras, você pode mascarar. Você tem a bioimpedância, que também pode trazer um certo desvio quando você tem aí essa congestão. Então, é um paciente mais difícil mesmo para você determinar essa avaliação antropométrica. Então, sempre vai ser uma média, né, que você vai ter que fazer. Fazer uma adequação adequada da avaliação dos sinais e sintomas, associado à deficiência ou excesso de nutrientes, e justamente aqui com os exames bioquímicos. Então, eu tenho que olhar esse paciente como um todo, não só sódio, água e ingesta calórica, mas eu preciso ver vitaminas, eu preciso ver minerais, nós vamos ter minerais aí que vão estar associados, cálcio, magnésio, preciso ver ferro. Então, é um paciente muito complexo. Então, o olhar, os exames bioquímicos tem que estar muito bem alinhado com a conduta farmacológica e nutricional. E considerar os sintomas e fisiopatologias da doença, bem como as interações droga-nutrientes. Então, é um paciente que ele vem com uma polifarmácia aí, extremamente gigante, e que isso pode comprometer aí a absorção de alguns nutrientes. E quando eu falo em conduta dietoterápica, como eu comentei, além dos micronutrientes, eu tenho a restrição hídrica, a restrição de sódio, que a gente vai agora comentar, a suplementação nutricional aí pode nos auxiliar. Ontem foi muito falado, e eu acho que esses pacientes, a dieta DASH cai muito bem. Então, eu deixo um questionamento onde, será que, de repente, em vez da gente restringir tanto sódio, a gente não poderia incluir para esses pacientes uma dieta DASH, onde já existe, sim, um consumo menor de sal, mas você tem uma ingesta de frutas, de legumes, de verduras, e como esses pacientes eles vêm, a maioria, com a doença de base, hipertensão arterial, a dieta DASH cabe muito bem aqui, para prescrever a esses pacientes com insuficiência cardíaca. E quando eu falo em funções fisiológicas, eu tenho que lembrar qual é o papel do sódio nesse contexto. Ele traz um equilíbrio hídrico, então ele desempenha um papel crucial na regulação do equilíbrio dos fluidos corporais, mantendo a pressão osmótica adequada dentro e fora das células. Ele tem a transmissão de sinais, então os gradientes de sódio, por meio das membranas, permitem a transmissão de impulsos nervosos e a contração muscular. Então, ele desempenha um papel extremamente importante na contração do músculo cardíaco. Lembrando que o coração é um músculo, né? Então, não só do músculo cardíaco, mas também dos músculos em geral. E o metabolismo e digestão. Então, ele é necessário para a absorção de alguns nutrientes, como glicose e como aminoácidos. Então, ele tem aí um papel multifuncional e que precisa estar muito bem alinhado com as condições desses pacientes. A regulação do equilíbrio de sódio ele está relacionado com a homeostase renal, então os rins desempenham um papel fundamental na manutenção desse equilíbrio sódio. Então, por isso que a gente fala muito da função cardiorrenal, né? Então, por quê? Porque os rins e sódio estão muito interligados, né? O sistema hormonal, então, o sistema de hormônios como a aldosterona, a renina, angiotensina, aldosterona, então, esse sistema hormonal também está relacionado com os níveis de sódio, estimulando a excreção ou a reabsorção. E o equilíbrio hídrico. Então, por isso que a gente fala, mas por que eu tenho que
olhar para o sódio e olhar para o líquido nos pacientes com insuficiência cardíaca. Exatamente por isso, por isso aqui, o equilíbrio hídrico. Então, o sódio atua em conjunto com a água para regular o volume sanguíneo e a pressão osmótica, mantendo o equilíbrio de fluidos no organismo. Então, eu tenho que olhar para os dois e não somente para um. Então, a restrição hidrossalina, ela é o quê? A restrição de líquidos e de sódio. E é uma estratégia terapêutica fundamental no manejo da insuficiência cardíaca. Tá? Só que consiste em limitar a ingestão de líquidos e de sódio de forma a prevenir a sobrecarga hídrica e controlar os sintomas decorrentes da congestão. Quando eu falo em restrição de sódio, é bem controverso. Vocês vão ver mais para frente que eu vou estar falando em 2, em 5, em 8 gramas. Vocês têm ideia de qual é o consumo de sódio da população brasileira? A média? 12 gramas. Tem lugares que chega a 15. Então, olha o quanto a gente está consumindo e quanto vai ser uma restrição. Dá para falar em 2 e 1,5 grama? Difícil. É muito difícil. A população brasileira ela já tem esse costume de um consumo de sódio extremamente alto. Não só pela sal de adição, mas pelo consumo de industrializados, de processados, ultraprocessados. Então, ontem a Sueli falou bem aqui. Então, tudo isso vai somando, vai colocando na balança, você chega em 12, 15 gramas. É muita coisa, né? Então, durante muito tempo, a restrição de sódio ela foi o carro-chefe na orientação não farmacológica desses pacientes. Mas será que eu preciso mesmo fazer essa restrição? Vamos ver o que mostram aí alguns estudos e também essa fisiologia aqui. A importância da restrição de salina, por quê? Porque ela evita a sobrecarga de líquidos, que é um dos principais fatores que agravam a insuficiência cardíaca. Ela alivia a carga de trabalho do coração, reduzindo a congestão pulmonar e periférica. E ela melhora os sintomas como dispneia, edema, fadiga, melhorando a qualidade de vida desses pacientes, ok? E eu tenho, então, aqui 3 pilares que estão relacionados com os mecanismos fisiopatológicos. A regulação hídrica e eletrolítica, a melhora da função cardíaca e o controle da pressão arterial. Então, eu fazendo esse equilíbrio, eu melhoro esses 3 mecanismos que são importantíssimos no controle da insuficiência cardíaca. Mas vamos lembrar, a insuficiência cardíaca ela é caracterizada pela ativação do sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona, devido à diminuição da perfusão renal, levando à reabsorção de sódio e água nos túbulos renais. Ok? Quando eu falo em baixo consumo de sódio, quais são os mecanismos pelos quais a restrição pode melhorar os sintomas? Eu melhoro a capilaridade pulmonar, eu diminuo a congestão, eu diminuo a pressão sistólica e diastólica, eu melhoro o estresse oxidativo e eu melhoro todo esse sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí eu tenho, então, um paciente compensado. Só que alguns estudos mostram que, será que essa restrição ela compensa mesmo? Severas restrições de sódio pode ter um papel ao contrário. Eu posso ter um desequilíbrio do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu posso ter alterações pró-inflamatórias e pré-oxidantes. Então, eu estimulo os genes a inflamar e a oxidar. E aí eu trago, então, uma retenção maior de água e sódio nos túbulos renais. Aí, então, eu tenho o que a gente fala de alteração cardiorrenal. Então, a gente precisa avaliar se essa restrição para o paciente está sendo efetiva ou não. Aí eu tenho uma redução da ingestão de sódio, trazendo uma redução da pressão arterial e um aumento da frequência cardíaca. Aí eu choco com os beta-bloqueadores. Né? Então, isso eu preciso avaliar individualmente. Alguns podem ter uma compensação e outros podem ter a descompensação. Ok?
E o que recomendam as diretrizes? A nossa diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, ela traz um consumo de até 7 gramas de sal por dia. A American College e a American Heart, elas colocam que a restrição ela parece ser benéfica para pacientes sintomáticos, com o objetivo de reduzir os sintomas congestivos. 4 gramas para pacientes nos estágios A e B, que seria 1 e 2 da classificação, e menor que 3 para pacientes C e D. E a European, que é a europeia, eles querem menor que 6 gramas. Então, vocês veem que é bem controverso, né? O americano restringe um pouco mais e ele coloca essa restrição de acordo com a classificação. A europeia e a brasileira estão mais parecidas. E com relação à restrição hídrica, a nossa, sem recomendação, sem restrição, observar os sinais de congestão. A americana, ela coloca em torno de 1,5 a 2 litros por dia para pacientes em estágio D com hiponatremia. E a europeia, 1,5 a 2 litros para pacientes com sintoma de congestão. Então, as 3 pedem para olhar a congestão, ok? Antes de determinar a quantidade a ser restrita de líquidos. E aí, então, eu trouxe alguns estudos aqui para a gente poder ver como que se comporta essa restrição. Eu tenho aqui, então, eu vou passar para cá, que eu acho que é melhor para vocês, eu não fico na frente. Então, esse estudo, ele foi conduzido por, 6 países: Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, México e Nova Zelândia. Eles queriam verificar se uma dieta restrita, ou seja, com 1,5 gramas de sódio por dia, poderia reduzir os eventos cardiovasculares em 1 ano. Foram aqui colocados 806 pacientes, de acordo com a classificação da New York Heart Association, classificação 2 e 3. Eles foram divididos em 2 grupos, o grupo controle e o grupo com restrição de sódio de 1,5 grama por dia. E o que eles observaram é que não houve nenhuma associação na redução de eventos cardiovasculares, tanto no grupo que teve restrição, quanto no grupo controle. Então, mostrando que não houve redução na hospitalização, nem a mortalidade e nem outros eventos relacionando a redução com o controle. Esse é um outro trabalho também, que é uma revisão com relação à restrição de sódio e a mortalidade, a hospitalização, a melhora da classificação da New York Association e a qualidade de vida. Então, eles também foram divididos em 2 grupos, com restrição em torno também de 2 gramas por dia de sódio, e o grupo restrição, e o grupo controle de 2 a 3 gramas. Não houve também nenhuma consideração com relação à redução de mortes e hospitalização. O que eles concluíram é que houve melhora nos sintomas e na qualidade de vida no grupo que teve uma redução de em torno de 2 gramas por dia de sódio. Então, mortalidade e hospitalização, nenhuma alteração, somente nos sintomas. Esse é um estudo que mostra a redução de sódio com a restrição hídrica. Eles foram divididos em 3 grupos. Então, um grupo que fez a restrição de sódio, em torno mais ou menos de 2 gramas, fez a restrição hídrica, em torno de 0,8 a 1,5 litros por dia, e o terceiro grupo que fez ambas, sódio e líquidos. E também não houve nenhuma melhora no grupo que fez a restrição de ambas, sódio e líquido. Está acabando, né? Já estou passando. Então, aqui vocês podem ver que é muito individual, a gente precisa ter mesmo... E esse aqui é com relação a parâmetros nutricionais,
que também não houve melhora nenhuma com relação à ingestão calórica. O que eles perceberam é que houve o grupo que restringia sódio, a restrição calórica era maior, ou seja, a aceitabilidade menor, e com isso eles perdiam peso. Então, vou passar aqui rapidinho para... Com relação à suplementação, eu comentei, então, que a gente precisa ter um olhar para cálcio e magnésio, que eles estão relacionados também à contração do músculo cardíaco. O potássio também, que é um outro mineral extremamente importante, principalmente para indivíduos que fazem uso de diuréticos, eles podem espoliar potássio, então, de olho. Vitamina D, então, estudos têm mostrado a deficiência de vitamina D. A tiamina, então, o uso de diuréticos aumenta a excreção, então, ficar de olho na tiamina. Ferro também. E a coenzima Q10. Hoje eu vejo a coenzima Q10 como um excelente suplemento que traz para esses pacientes qual é o papel da coenzima? É ele fornecer energia para as células. Então, ele combate a fadiga desses pacientes e também é um excelente antioxidante. Então, cabe bem fazer uma suplementação de coenzima Q10 para esses pacientes. Portanto, o tratamento ideal aos pacientes com insuficiência cardíaca requer uma abordagem multidisciplinar. Eu tenho que ter uma equipe aí olhando esse paciente. As terapias devem ser orientadas por diretrizes e baseadas em evidências. A ingestão hídrica deve ser ajustada de acordo com os sinais de congestão e alteração do peso corporal. Então, eu tenho que fazer uma conduta aí com relação à restrição hídrica individual. E o sódio é apenas um componente da terapia nutricional. A prescrição deve ser individualizada, de acordo com a avaliação nutricional, prioridade das necessidades e sintomas presentes. Como eu comentei, quando você restringe muito o sódio, você diminui a ingesta calórica e aí você pode levar a uma perda de peso, né, que os trabalhos mostraram. E a gente precisa de mais trabalhos e mais ensaios clínicos para poder alinhar essa recomendação. Eu acho que cabe não só trabalhos, mas também as diretrizes, principalmente aqui as nossas, de insuficiência cardíaca, olharem um pouco mais com relação a essa restrição, tanto de água, de líquidos, quanto de sódio. E reforçando que a conduta para esses pacientes é uma conduta individualizada. Cada caso é um caso. Não podemos generalizar aí o tratamento da insuficiência cardíaca como global, e sim individual. Eu trago aqui para vocês um convite. Eu estou organizando uma pós-graduação de envelhecimento saudável. Então, vai ser EAD. Quem tiver interesse pode entrar aqui nas informações ou pode me procurar também, e eu passo mais detalhes com relação a essa pós. Eu fui convidada para organizar. Os módulos estão bem interessantes e é uma pós-graduação de 1 ano EAD. E aqui os meus contatos. Muito obrigada.